Olá pessoal, eu sou o professor Walter Araújo, sou professor da disciplina de Fundamentos de Matemática Elementar 1, do curso de Licenciatura em Matemática em EAD, e hoje nós vamos iniciar a unidade 2, na parte 2, falando do conteúdo de função modular. Inicialmente, vamos definir o módulo. Antes de iniciar o assunto de função modular, a gente precisa conhecer o que é o módulo de uma função, o que é o módulo de um número real. Então, define-se o módulo de um número real x da seguinte maneira. O módulo de x é igual a x se o x for maior ou igual do que zero, ou menos x se o x for menor do que zero. Exemplos. Na letra A eu coloquei o módulo de 2. Ora, se você observar, pela definição, ele diz que o módulo de x é o próprio x se esse x for maior ou igual do que zero. No caso aqui, então, o módulo de 2 vai ser o próprio 2, justificativa, porque o 2 ele é maior ou igual a zero. Na letra B, nós temos o módulo de menos 3. Ora, o módulo de menos 3, pela definição, ele é menos 3. Por quê? Porque o menos 3 é menor do que zero. Então, o módulo de menos 3, ele é menos 3, menos com menos dá mais, portanto, o módulo de 3 fica 3. Porque o menos 3 é menor do que zero. Na letra C, ele pede o módulo de π. O módulo de π é o próprio π. Porque o π ele é aproximadamente 3,14, que é maior do que zero. Portanto, pela definição, é só repetir ele. E na letra D, ele quer saber quem é o módulo de 1 menos raiz de 2. Então, só temos que saber se 1 menos raiz de 2 é positivo ou ele é negativo. Então, observe que menos raiz de 2, ele vai ser aproximadamente menos 1,41. Então, se eu subtraio 1 menos 1,41, esse número todo, ele se aproxima de menos 0,41, ou seja, um número negativo. E se o número é negativo, nós já sabemos que a gente tem que tomar menos o próprio número. Portanto, o módulo de 1 menos raiz de 2 vai ficar menos 1 menos raiz de 2. Que a gente fazendo o jogo de sinal, aqui fica menos 1 e aqui fica mais raiz de 2. Portanto, a gente pode colocar sendo raiz de 2 menos 1. Qual é a justificativa? Porque Porque 1 menos raiz de 2 é um número menor do que zero. Tá? Certo. Diante da definição, a gente chega nas propriedades dos módulos. Para todo x pertencente aos reais e A pertencente aos reais positivo, temos as seguintes propriedades. Propriedade 1. O módulo de x ele é maior ou igual do que zero. Então, qualquer número que você pegue, ele sempre vai ser maior ou igual do que zero. Propriedade 2. Se o módulo de x for zero, se só se o x igual a zero. O que essa propriedade está dizendo? Que sempre que você tiver o módulo de um número real igual a zero, esse número necessariamente tem que ser o zero. Propriedade 3. O módulo de x vezes y é igual ao módulo de x vezes o módulo de y. Então, essa propriedade é a propriedade que fala do produto dos módulos. Então, o produto dos módulos é o módulo do produto. Propriedade 4. O módulo de x elevado a n, ele é igual a x elevado a n para todo n par. Ou seja, então, se eu estou pegando o módulo de um número real e elevando a um n natural, ele vai ser o próprio número elevado a n
para todo n par. Então, isso só funciona se o n for par. E se o n for ímpar? Se o n for ímpar, a propriedade não vale, porque a gente tem uma alternância de sinal. Pode ser que o número dê negativo e a gente já sabe pela propriedade 1, o número não pode ser negativo quando está em módulo. Propriedade 5. O módulo de x vai ser sempre maior ou igual do que o próprio x. Então, isso é inteiramente verdade, porque se você toma esse x positivo, o módulo de x vai ser igual ao próprio x. Mas se você toma esse x sendo negativo, o módulo de x vai ser sempre maior do que esse número negativo. Logo porque, por definição, o módulo de um número ele é maior ou igual do que zero, e a propriedade P1 garante isso. Na propriedade 6, ele fala que o módulo de x mais y ele é menor ou igual do que o módulo de x mais o módulo de y. Essa propriedade, pessoal, é a propriedade da desigualdade triangular, tá? Então, em muitos livros você vão ver essa propriedade chamada de desigualdade triangular. Então, ele está dizendo que se você soma dois números e calcula o módulo dele, pode ser que essa soma vai ser sempre menor do que a soma dos módulos desses números separadamente. A propriedade P7, pessoal, é uma propriedade que ela provém da propriedade P6. Basta a gente fazer ali algumas alterações. Então, se eu chamo aqui esse mais y de menos y e coloco aqui e faço algumas operações nessa propriedade P6, a gente chega nessa propriedade. Então, a propriedade P7 diz que o módulo da diferença é maior ou igual do que o módulo de x menos o módulo de y. A propriedade P8 é uma propriedade que serve para a gente resolver as equações modulares. Então, ela diz que se o módulo de x é igual a A, se o x é o próprio A, ou o x é menos o A. Então, sempre que eu tiver isso aqui, e eu quero resolver uma equação modular, eu vou transformar nessas duas situações aqui. Já a propriedade P9 e a propriedade P10 são as propriedades que servem para resolver as inequações modulares. A primeira situação, se eu tiver com o módulo de x menor ou igual a A, eu tenho que o x está entre menos A e A. Então, primeira situação para resolver uma inequação modular. E se eu tiver o x maior ou igual a A, é porque o x vai ser menor do que menos A, ou o x vai ser maior do que A. São as duas situações. Então, a propriedade P8 serve para resolver as equações modulares, e a propriedade P9 e P10 serve para a gente resolver as inequações modulares. Com isso, com a definição de módulo e com as propriedades, a gente consegue elaborar a definição da função modular. É toda função f de R em R+, que assume a seguinte forma. Então, observe que eu posso tomar todos os valores para o domínio, porém, eu vou ter imagem sendo não negativas. E aí a gente pega, define a função f de x igual ao módulo de x, né? Estamos definindo a função f de x igual ao módulo de x, e a gente sabe que módulo de x tem essa característica aqui. Ou seja, já tínhamos comentado, o domínio da função passa a ser real e a imagem da função passa a ser os reais não negativos. Gráfico da função modular. Partindo da definição, temos, então, novamente, nós definimos a função. E agora a gente observa o seguinte: como é que vai resultar esse gráfico? Então, se a gente tem como definição o f de x é o módulo de x, e o módulo de x é x se o x é maior ou igual do que zero, ou menos x se o x é menor ou igual do que zero, então significa dizer que a função módulo ela é definida
com duas retas. Eu tenho uma reta identidade, para quando eu tomar um x maior ou igual do que zero, que é essa aqui de cima. E tem uma reta menos identidade para quando o x for negativo. Portanto, vai resultar o seguinte gráfico. Então, observe, pessoal, que eu tenho aqui a função identidade, está aqui em cima, e eu tenho a função menos identidade. Só que a função identidade só serve para quando o x é maior ou igual do que zero, e a função menos identidade ela vai servir para quando o x for menor do que zero. Então, a gente tem aqui, ó, essa é a estrutura do gráfico, né? Um gráfico em forma de um V. Então, pessoal, agora nós vamos dar alguns exemplos. Exemplo 1. Construa os gráficos das funções moduladas abaixo. Letra A. F de x igual ao módulo de menos x mais 2 mais 3. E na letra B nós temos g de x igual ao módulo de x ao quadrado menos 4. Portanto, nós temos funções modulares tanto na letra A e também na letra B. Quando a gente quer resolver essas funções modulares, qual é o critério? O critério é resolver a reta que está dentro da função na letra A e aí produzir a parte negativa para cima, né, em relação ao eixo x. Então, o eixo x é um eixo de simetria, é o espelho para a gente. Na letra B, a gente vai produzir a parábola, e aí a parte negativa nós produzimos na parte positiva, também tomando o x como um eixo de simetria. E assim vai ser o gráfico das duas funções. Então, observa o seguinte. Aqui, nós temos a reta menos x mais 2. Se a gente fosse construir a reta menos x mais 2, pessoal, então observe que essa reta aqui, ela é uma reta decrescente, porque o a dela é negativo, então ela vem lá de cima, cortando o y e cortando o x. Então, pessoal, o que nós vamos fazer agora aqui? Nós vamos ligar o 2 com o 2 no eixo x, fazendo exatamente a nossa reta. Então, nós temos aqui a reta, cortando, e essa é a produção. Só que se você observar, esse cara aqui é negativo. Então, a gente tem que produzir esse pedaço negativo aqui em cima. Ó. Então, basicamente, o que acontece é que essa curva que está aqui embaixo, ela tem que ser produzida aqui em cima. Então, aí a gente faz um bico aqui na curva. Indo nesse sentido. Então, aqui seria a curva. Só que a curva dessa do módulo de menos x mais 2. Só que eu estou adicionando mais 3 unidades. Significa dizer que se eu pego 2 e subo mais 3 unidades, ela vai deixar de passar no 2 e vai passar agora lá no 5. E esse bico aqui que estava no 0, ele passa agora aqui no 2. No 2 não, desculpa, passa aqui no 3, porque ele subiu, estava no 0, subiu 3 unidades. Portanto, pessoal, eu tenho agora uma marcação aqui no 5. Estou marcando aqui no 5. Venho com uma curva, uma reta, passando no 5. Triscando aqui nesse eixo, que é o eixo do 3, porque antes era no 0, subiu 3 unidades. E ela indo nesse sentido. Então, essa curva aqui de baixo, ó, subiu 3 unidades. Então, essa aqui é a nossa função f. Agora, nós vamos fazer o gráfico da função g. Então, olha só, pessoal. Inicialmente, temos que fazer essa função x ao quadrado menos 4, que é a função quadrática. Nós sabemos que é uma parábola. E essa parábola, como o a dela é 1, tem concavidade virada para cima, e ela corta exatamente o eixo y lá no menos 4.
Então, suponhamos que aqui eu tenho 1, 2, 3, 4. Portanto, aqui seria o menos 4, esse último corte. Se a gente extrair as raízes dessa função, você vai observar que se a gente igualar a zero, eu vou ter duas raízes. Então, eu vou ter a raiz no menos 2 e vou ter a raiz no 2. Portanto, eu tenho duas raízes, menos 2 e tenho 2. Então, eu venho com a parábola ali de cima, passa no menos 2, corta no 4 e sobe para pegar o 2. Então, nós temos essa parábola nesse sentido. Corta aqui, vai lá embaixo, pegou, e aí sobe, corta aqui e ela volta novamente. Mas o que está acontecendo? Essa parte aqui é uma parte que é negativa, então eu tenho que produzir essa parte negativa aqui em cima. Ó. Portanto, se ela corta no menos 4, ela vai cortar positivamente aqui no 4. E é isso que nós temos que fazer. Portanto, ela vem agora aqui, ó, em cima, porque é a mesma. Essa curva aqui de baixo, ela passa agora a ser essa curva aqui em cima. E continua aqui, ó. Ou seja, esse gráfico verde aqui é a função g. E o gráfico vermelho seria a função x² menos 4. Então, observe que a gente consegue fazer um plot da função g em função da função x², só pegando a parte negativa e tornando ela positiva. Agora a gente vai falar, pessoal, sobre as equações modulares. Para resolver as equações modulares, usaremos a propriedade P8. Então, não pode esquecer que, das 10 propriedades que nós apresentamos, a propriedade P8 é a propriedade que resolve as equações modulares e a propriedade P9 e P10 são as propriedades que resolvem as inequações modulares. Então, como estamos resolvendo as equações modulares, vamos utilizar a propriedade P8. E a propriedade P8 fala o seguinte, que o módulo de x igual a A, se só se o x é o A ou x menos A. Então, esse é o caminho. Também decorre da propriedade P8 a seguinte relação. Se o módulo de x é igual ao módulo de y, se só se o x é y ou x é menos y. Qual a diferença dessa primeira situação aqui, que eu estou chamando aqui de asterisco, e dessa segunda situação aqui, que eu vou chamar de 2 asterisco? É que esse A aqui, pessoal, ele é uma constante. Ele é um A que já foi definido. Então, já foi dado. É um número real que já foi estabelecido. Nesse outro caso aqui, esse y ele é variável. Então, ele é uma função que depende de x. Então eu estou fazendo aqui uma diferença entre a primeira situação e a segunda situação. Aqui envolve já uma constante definida e aqui envolve uma variável. Então, onde o y é uma variável que depende de x. Agora, pessoal, vamos resolver alguns exemplos em relação às equações modulares. Exemplo 2. Resolva as equações modulares a seguir. Letra A. Módulo de 3x menos 1 igual a 2. Letra B. Módulo de x² menos 3x menos 1 igual a 3. Ou seja, nós vamos aplicar aqui a propriedade, nós vamos aplicar aqui a equação modular, aquela que eu marquei de asterisco. Lembra que eu marquei a primeira com um asterisco e a segunda com 2 asteriscos. Então, vamos resolver a primeira que foi marcada como asterisco. Por quê? Porque estou resolvendo uma equação modular com um número definido. Ó. Então, o que lá diz? Lembra? Lá diz o seguinte.
Para me resolver a equação modular, existem dois caminhos. O primeiro caminho é eu pegar tudo que eu tenho dentro, 3x menos 1, e igualar a minha constante definida, ou eu pego tudo que tem dentro, que é o 3x menos 1, e fica menos o que está fora, menos essa constante definida. Então, aqui sai um resultado e aqui sai um outro resultado. Resolvendo, nós temos o seguinte, 3x igual a 2. Se era menos 1, passa para cá mais 1. Portanto, 3x igual a 3. Se 3x é igual a 3, portanto, x é 1. No outro, 3x igual a menos 2. Era menos 1, passa mais 1. Portanto, 3x igual a menos 2 mais 1 dá menos 1. Significa dizer que o x vai ficar menos 1 terço. Tá? Encontrei dois resultados. Portanto, a solução do nosso problema vai ser menos 1 terço e 1. Resolvido aqui a letra A. Nós temos duas soluções para esse problema. E se você quiser fazer o teste, você pode pegar esse valor, substitui onde tem x, faz as continhas, calcula o módulo que você vai observar que vai dar 2. Tá? Isso é um bom teste para vocês resolverem. Letra B. Do mesmo jeito. Aqui sai uma situação. Portanto, x ao quadrado menos 3x menos 1 igual ao que está fora. Ou uma outra situação, que é pegar tudo que tem dentro, x ao quadrado menos 3x menos 1, e igualar menos o que está fora. Aqui a gente resolve, aqui a gente resolve. Resolvendo aqui a primeira situação, x ao quadrado menos 3x menos 1, esse 3 passa para cá, fica menos 3 igual a 0. Aqui nós temos x ao quadrado menos 3x menos 4 igual a 0. Tá? Aqui, pessoal, você tem que resolver o delta, fórmula de Bhaskara, e aí necessariamente você encontra, como solução para esse problema aqui, você vai encontrar um x1 e vai encontrar um x2. E o x1 e o x2 que você vai encontrar quando resolve essa equação, né? E aí vai ser, vou deixar como treino para vocês, você encontra 4 e menos 1. Ok? No outro caso aqui, vamos resolver a outra equação. Então, x ao quadrado menos 3x menos 1, se era menos 3, passa a ser 3 positivo igual a 0. X ao quadrado menos 3x mais 2 igual a 0. Também, se a gente resolve, como é que eu já encontrei x1 e x2? Eu vou colocar aqui sendo x3 e x4. Resolvendo o delta depois, a fórmula de Bhaskara, você vai encontrar aqui como solução 2 e 1. Tá? Pode ser que eu resolva e no delta já deu um delta negativo? Pode. Obviamente, se você tivesse um delta negativo, como a gente já tinha discutido nas funções quadráticas, você sabe que não tem solução real. E aí, obviamente, eu deixaria de ter essas 4 soluções e só teria 2 soluções, né? Como pode ser também que eu possa resolver a primeira, o delta tenha dado 0, então só teria uma única solução real, e aqui ter dado um delta negativo, não teria solução real. Enfim, são diversas situações aí que você pode estar elaborando quando está resolvendo as equações modulares. Para esse problema aqui, nós encontramos 4 soluções. Vamos colocar do menor para o maior, menos 1, 2 e 4. Então, nós temos 4 soluções para esse problema.
pegue cada um desses caras, coloque aqui dentro, calcule o módulo e teste que realmente vai dar 3. Exercício para vocês, pessoal. Próximo exemplo. Vamos fazer a letra C e a letra D. Observa que a letra C e a letra D é diferente da letra A e da letra B. Né? A gente está resolvendo agora uma equação modular em que tem módulo de um lado e um módulo de outro. A gente vai usar aquela propriedade 2 asterisco, que na verdade resulta também a mesma coisa. Então, como é que se resolve? Idêntico que nós fizemos na letra A. Eu vou pegar, existem duas situações para resolver esse problema. Qual é a primeira? A primeira é eu pegar tudo que tem dentro, que é 3x mais 2, igual a tudo que tem dentro do outro módulo, x menos 1. Ou, segunda situação, pega tudo que tem dentro no primeiro módulo e faz igual a menos o que tem dentro do segundo módulo. Pronto, temos duas situações. Resolvendo essa daqui, eu tenho 3x, passa para cá menos x, porque a gente está atrás do x, fica menos 1. O 2 passa para cá, menos 2. Então, 3x menos x fica 2x, igual menos 1 com menos 2, dá menos 3. X é igual a menos 3 sobre 2. Vamos para a segunda situação. 3x mais 2, igual, tirando aqui o parênteses, né, fazendo o jogo de sinal, fica menos x, mais 1, fazendo o jogo de sinal, tá, pessoal? Então, fica 3x, menos x passa para cá, mais x, igual, aqui eu tenho mais 1, o 2 foi para o outro lado, menos 2, então aqui nós temos 4x igual a menos 1. Ou seja, x é igual a menos 1 quarto. Portanto, eu tenho duas soluções do problema. Vou ter menos 3 sobre 2 e menos 1 quarto. Resolvido. Na letra D. A letra D é diferente da letra C. Qual é a diferença? É que não tem um módulo aqui, pessoal, ó. Nós vamos resolver idêntico, porém, nós temos que fazer uma coisa antes. Como eu tenho uma variável aqui fora, lembra lá da propriedade P1 que o módulo de qualquer número real ou de qualquer variável vai ser sempre maior ou igual do que zero. Então, isso aqui só tem sentido, já que eu estou dizendo que o módulo de 2x menos 5 é igual a x menos 1, só vai ter sentido pela propriedade P1 se tudo isso for maior ou igual do que zero. Portanto, eu tiro uma coisa chamada condição de existência, que eu vou chamar de CE. Qual é a condição de existência aqui do problema? É que x menos 1 seja maior ou igual do que zero. Ou seja, então eu estou dizendo que x tem que ser maior ou igual a 1. Portanto, quando eu for resolver o meu problema, eu só vou aceitar soluções se esse x for maior ou igual do que 1. Agora a gente resolve o problema. Resolvendo o problema, a gente resolve igual nós resolvemos na letra C. Resolvendo aqui o problema, né, fica o seguinte. Então, voltando aqui para a solução. Eu tenho que 2x menos 5 vai ser igual a tudo que está fora. Resolvendo isso aqui, ou 2x menos 5 vai ser igual a menos tudo que está fora. Então, aqui eu tenho que 2x menos 5 igual a x menos 1 por esse lado. E no outro lado eu tenho 2x menos 5. Já eliminando os parênteses, fica menos x mais 1.
estou resolvendo um lado e vou resolver o outro. Resolvendo esse lado, fica 2x menos x igual a menos 1 mais 5, porque o 5 mudou de membro. 2x menos x fica x, menos 1 mais 5 dá 4. O outro lado aqui fica 2x, se era menos x passa a ser x, igual, eu tenho 1, se era menos 5 passa mais 6. Desculpa, mais 5, tá? 2x mais x fica 3x. 1 mais 5, 6. Portanto, o x vai ser igual a 2. Ou seja, pessoal, eu encontrei duas soluções. 2 e 4. 2 e 4 é maior do que 1? Sim. Então, as soluções que eu encontrei estão dentro da condição de existência. Portanto, são soluções. Imagine se eu tivesse encontrado, por exemplo, menos 2. O menos 2 seria maior do que 1? Não. Então, se fosse menos 2, esse menos 2 não entraria na solução. Aí eu só me resumiria a solução apenas ao 4. E se os dois, por exemplo, não fossem maiores ou iguais a 1? A minha solução seria vazia, porque eu não teria solução que satisfazesse a condição de existência. Ok, pessoal? E agora vamos resolver o exemplo 3, que fala sobre resolva as inequações modulares a seguir. Então, eu tenho duas inequações modulares aqui, na letra A e na letra B. Pegando a propriedade 9, a gente resolve essa daqui. O que diz na propriedade 9? Que tudo que tem dentro vai ficar variando entre 1 e menos 1. Então, pela propriedade 9, tá? Então, propriedade 9. Então, pela propriedade 9, nós temos tudo que tem dentro vai ficar variando entre 1 e menos 1. Ou seja, então, eu tenho 2x menos 3 vai ser menor do igual a 1, mas vai ser maior ou igual a menos 1. É isso que diz lá na propriedade. E para resolver isso aqui, pessoal, é só você isolar o x aqui dentro, ó, tudo junto. Então, a gente joga esse cara para um lado e joga o cara para o outro lado. Tudo ao mesmo tempo. Então, não é menos 3, eu vou passar o menos 3 para cá mais 3 e também passo para cá mais 3. Então, fica 3 menos 1 menor ou igual do que 2x menor ou igual do que 1 mais 3. Ou seja, eu peguei o menos 3, foi tanto para um lado da desigualdade como para o outro lado da desigualdade. E agora, eu preciso tirar esse 2. Aí você pensa, então, 3 menos 1 vai dar 2, menor ou igual do que 2x, menor ou igual do que 4. Mas eu não preciso, não é só o x? Eu vou só dividir todo mundo por 2. Toda a desigualdade. Então, 2 dividido por 2 vai dar 1, menor ou igual a 2x por 2 vai dar x, e 4 dividido por 2 dá 2. Significa dizer que a minha solução vai ser um x pertencente aos reais, tal que 1 é menor ou igual do que x, é menor ou igual do que 2. Encontrei aqui a solução do primeiro. Na segunda situação, já vamos aplicar a propriedade P10. Tá? Vamos aplicar a propriedade P10 aqui. Então, o que a propriedade P10 diz? Que tudo que eu tenho vai ser maior do que 2, ou tudo que eu tenho vai ser menor do que menos 2. Então, eu vou ficar aqui x ao quadrado menos x menos 4 maior do que 2, ou x ao quadrado menos x menos 4 vai ser menor do que menos 2. Nessa daqui, a gente fica aqui x ao quadrado menos x menos 4. Tinha 2 do outro lado, fica menos 2 maior do que 0. Então, ficamos com x ao quadrado
menos x menos 6 maior do que zero. Então, essa é a inequação que resultou nesse problema. Se você for resolver essa inequação, pessoal, você vai observar que nós temos duas soluções para esse problema. Nós temos como solução aqui um x1 igual a 6 e temos um x2 igual a... desculpa. Então, pessoal, para a gente resolver essa inequação, inicialmente vamos atrás das raízes. E nesse caso aqui, nós temos duas raízes. Nós temos x1 igual a 3 e x2 igual a menos 2. Então, nós temos duas raízes para esse problema aqui, tá? 3 e menos 2. Agora, vamos analisar o sinal. Ó, o A aqui, ele é 1, ele é positivo. Então, a concavidade dele é virada para cima. Então, nós temos aqui o eixo x, tá? Esse é o sentido do eixo. Uma parábola que vai cortar o eixo em 2 pontos. Ela é apenas maior, então aqui é uma bola aberta, tá? Sabemos que aqui fica negativo e aqui fora são os positivos. Essa primeira raiz aqui é a menor, que é menos 2, e aqui fora é a maior, que é 3. E nós estamos atrás de soluções positivas, ó. Maior ou igual do que zero. Então, estou atrás dessa solução aqui. Aqui e aqui. Essas são as soluções que me servem para esse caso aqui. Vamos agora analisar o outro caso. No outro lado, nós temos x ao quadrado menos x menos 4. Traz esse menos 2 para cá, fica mais 2, menor do que zero. Então, nós temos que x ao quadrado menos x menos 2 é menor do que zero. Então, para esse caso aqui, eu estou atrás de duas soluções, né? Então, a gente já consegue enxergar, na hora que você for resolver também, você resolve fácil. Então, nós temos aqui duas soluções também. Nós temos como solução do nosso problema 2, e a outra vai ser menos 1, tá? Então, são as duas soluções dessa função aqui, se você for atrás das raízes. E aí, a gente tem a mesma análise. Nós temos aqui o eixo x, a concavidade, como é uma concavidade virada para cima. Aqui são soluções negativas e aqui são as positivas. Como é apenas menor, também a bola é aberta. O menor cara aqui é menos 1 e o maior é 2. E aí nós estamos atrás das soluções negativas nesse caso aqui. Então, as soluções negativas estão aqui no meio, ó. Essas são as soluções negativas. Então, pessoal, nós temos que pegar agora essa reta e essa outra reta e fazer a união das duas retas. Por que a união? Porque tanto essa solução me serve, como essa solução me serve. Tá? E se você observar aqui, ó, de menos 1 a 2, ó, ele está dentro desse intervalo aqui. Ó. Tá vendo? Ó? Porque aqui é de menos 2 a 3. Então, esse intervalo de menos 1 a 2 ele está aqui dentro. Então, ele não tem elementos em comum. Então, necessariamente, quando eu for escrever a minha solução, eu vou ter o seguinte. X pertencente aos reais, tal que. O que diz na primeira? Diz que o meu x tem que ser menor do que menos 2. Essa é a primeira escrita. Depois disso, a gente passa para esse intervalo, né? Ó. Menos 1
é menor do que x, que é menor do que 2, depois a gente passa para esse outro intervalo. O x é maior do que 3. Tá? Então, eu tenho essas 3 situações aqui com a minha solução. Então, pessoal, bons estudos. E a gente finaliza a nossa aula aqui de função modular, finalizando a unidade 2. Ok, pessoal? A gente se encontra agora lá na unidade 3, onde nós vamos falar sobre as funções exponenciais, tá bom? Até mais, bons estudos.